Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo que agora nos traz o entendimento, a clareza daquilo que lemos e nos ajuda a aplicar em nossa vida, para que possamos ter a nossa vida transformada por esta palavra. Fala conosco, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta bem simples, não ouviu a palavra de domingo passado? Levante a mão. Não ouviu, nem na internet, nem pôde estar presente. Ok. Algumas pessoas não puderam, né? Vou continuar só baixinho. Muito bem, eu quero dar sequência à palavra que eu comecei semana passada. Semana passada eu preguei sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. Quem lembra? Que esperou 38 anos pela sua cura, até que a hora dele chegou, né? Lembra? O tema da palavra foi: a sua hora vai chegar. Amém? Até o irmão falou comigo essa semana: pastor, normalmente quando a gente fala que a sua hora vai chegar, não é muito bom não, porque o pessoal lembra sempre de outra coisa, né? Você pensou nisso também? Você ficou com medo? De quem ficou achando? Não tem nada a ver. A hora vai chegar, é que a promessa vai se cumprir, o milagre vai chegar na sua vida, né? E Jesus disse para aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, né? Depois ele saiu carregando a cama nas costas. E eu lembro que uma frase que ficou assim, né? Tira as costas da cama e coloca a cama nas costas. Amém, meus irmãos? Então nós falamos sobre isso, né? Aquele homem que estava triste, aquele homem que estava parado, ou seja, tudo estava acontecendo à sua volta, todo mundo crescendo, avançando, e a sua vida parada durante todo aquele tempo. Mas quando ele foi curado, né? Quando ele tirou as costas da cama, imediatamente ele foi para a festa. Ele foi para o templo, ele foi adorar a Deus, ele foi celebrar, ele tomou posse da sua promessa e ele voltou à sua vida. Eu disse para você que quem está no estado de paralisia espiritual, ele não consegue viver plenamente as promessas de Deus. Ele não consegue tomar posse das promessas de Deus. A paralisia espiritual é algo muito grave que todos nós precisamos tratar, precisamos ter cuidado para a gente não chegar nesse ponto. Quem está compreendendo, meus irmãos? Em algum momento você já viveu uma fase de paralisia na sua vida. Em algum momento você já percebeu que as coisas estavam paradas, você tentava e nada acontecia, sua vida espiritual não estava bem. Isso é um sintoma de uma paralisia espiritual, né? Mas o Senhor, nesses 2 domingos, tem nos feito pensar sobre isso, né? Que nós não podemos aceitar essa paralisia na nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque quem está com a vida paralisada não consegue tomar posse
das promessas de Deus. Não consegue levantar, não consegue andar e não consegue tomar posse. E dos 35 milagres registrados nos evangelhos, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, o milagre, né, da ressuscitação dos mortos, da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim, tantos milagres, da água em vinho. 2 milagres foram curas de paralíticos. Só tem 2 registros, apesar do Senhor Jesus ter curado outros paralíticos. Os 2 registros de paralíticos curados são esses que eu li para você: o paralítico do tanque de Betesda e o paralítico de Cafarnaum. Amém? Então, se algum dia cair no vestibular e perguntarem lá para você quantos paralíticos foram registrados ali que Jesus cura, então falar 2: o paralítico do tanque de Betesda e do tanque de Cafarnaum, ou melhor, da cidade de Cafarnaum. Então, você já sabe. Muito bem. E nós estamos aqui, irmãos, por quê? Porque a igreja é o lugar, né, onde nós encorajamos uns aos outros, onde nós motivamos uns aos outros. A igreja é um lugar que está sempre em movimento. Amém? Nós encorajamos os irmãos a estar aqui nos cultos ouvindo a palavra, a estar numa célula na comunhão com os irmãos, a participar de um discipulado, a participar dos cursos, a participar dos encontros. Ou seja, tudo nós estamos em movimento. A igreja faz parte do mover de Deus. Então, na igreja, nós não podemos aceitar essa paralisia na nossa vida, porque senão nós vamos ver todo mundo crescendo, todo mundo desenvolvendo, todo mundo avançando e a gente parado. Então, nós estamos aqui para encorajar você, para motivar você a se mover também com a gente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes você vai precisar de ajuda, como esse texto fala, de um paralítico que foi carregado por 4 amigos. 4 amigos que pegaram ele e levaram ele até Jesus. Então nós estamos aqui como esses amigos, para pegar na sua mão e dizer para você: levanta e anda, vamos nos mover no propósito de Deus. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, aperta a mão dele e fala assim: olha, se depender de mim, você não vai ficar parado. Levanta e anda. Fala para ele assim: ó, tira as costas da cama e coloca a cama nas costas e vamos andar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E nós vamos nos mover em direção aos propósitos de Deus, né? E quando uma pessoa está com a sua vida paralisada, ele não ora mais, ele não consegue ler mais a Bíblia, ele não tem ânimo para estar com as pessoas, ele não consegue ter aquele brilho nos olhos quando fala de Jesus. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Daqui a 21 dias, exatas 3 semanas, nós vamos começar um jejum, amém? E serão 21 dias tomando posse das promessas de Deus. Todos os dias estaremos orando, lendo a palavra, e eu creio que até lá muitos já estarão curados dessa paralisia. E até lá, aqueles que ainda não estiverem, vão ser curados em nome de Jesus. Amém? E você sabe que toda paralisia do corpo é reflexo da paralisia da mente. Uma pessoa que está paralisada com algum membro do seu corpo, seja superior ou inferior, é porque houve um problema onde? Na mente. Quem tem, por exemplo, um AVC isquêmico, quem tem um derrame cerebral, automaticamente o corpo fica paralisado. Sim ou não, meus irmãos? É assim que funciona, né? É por isso que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus para você, para que a sua mente seja renovada em nome de Jesus. E toda área que estiver paralisada na sua vida vai ser tocada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus salva, cura e liberta em nome de Jesus. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que nós estamos lendo esse texto, né? Aqui nesse relato, o Senhor Jesus, ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade praiana, que naquela época era muito movimentada, não é? Hoje nós estivemos lá há pouco tempo, só tem ruínas, mas era uma cidade próximo, né, ao lago de Genezaré. E Pedro morava próximo daquela praia, e Pedro era pescador, não é? E quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estaria na casa de Pedro,
logo uma multidão de pessoas foram para lá. A Bíblia diz que Jesus entrou nessa casa e começou a ensinar a palavra. E era tanta gente que tinha gente na porta, tinha gente na janela, tinha gente dentro da sala, tinha gente na cozinha, tinha gente em tudo quanto é canto. A casa estava lotada. E a palavra diz que, em um certo momento, houve-se um barulho. Um pedaço do teto caiu. Imagina, um pedaço do teto caiu. E daqui a pouco estavam vendo ali 4 amigos fazendo descer um paralítico. E a Bíblia vai dizer que eles desceram o paralítico no ponto correspondente onde Jesus estava. Você imagina, eles poderiam ter tido maior trabalho e o paralítico ia cair dentro do banheiro, digamos assim. Eles poderiam ter tido maior trabalho e o paralítico está lá na cozinha. Mas eles tiveram maior trabalho. E a Bíblia vai dizer, olha lá, coloca para mim esse texto, por favor. A Bíblia diz no versículo 4, não podendo se aproximar dele, olha o que diz lá, por causa da multidão, descobriram, versículo 5, o telhado, né, que chama de eirado, e baixaram o leito, né, descobriram o eirado no ponto, o que, meus irmãos? Diga, ponto correspondente. Nada está na Bíblia por acaso, tudo tem uma razão. E a Bíblia vai dizer, eles colocaram o paralítico no ponto correspondente. Amém, meus irmãos? Então, o que nós aprendemos aqui com essa história, né? Que para vencer a paralisia, diga, para vencer a paralisia, eu preciso quebrar o telhado. Amém? Diga para essa pessoa que está dizendo, você vai aprender hoje como quebrar telhado. Você vai chegar em casa hoje e vai quebrar o telhado. Não, calma, não é literal, isso aqui é figurado, mas tem um sentido espiritual, né? Então veja, se aqueles 4 amigos não quebrassem o telhado, aquele homem continuaria paralítico. Quem está compreendendo até aqui? E muitas pessoas ainda estão paralíticas porque não quebraram o telhado. O que significa quebrar o telhado? Pelo menos 3 considerações. Primeiro, quebrar o telhado para vencer essa paralisia, amém? Quem quer vencer essa paralisia na sua vida? Amém? Para quebrar o telhado significa romper com os obstáculos. Diga, quebrar o telhado significa romper com os obstáculos. Amém? Quando aqueles 4 amigos souberam que Jesus estava na casa e levaram o seu amigo até lá, eles tentaram pela porta, mas não conseguiram. Ele falou, vamos tentar pela janela, também não conseguiram. Eles também tentaram pela porta dos fundos, também não conseguiram. Então, eles poderiam ter pensado assim, é melhor voltar outro dia, é melhor voltar amanhã, quando tiver pouca gente, depois a gente vai, depois a gente faz, né? A casa está cheia, mas não, eles romperam com aqueles obstáculos, eles venceram aquele obstáculo, e eles subiram por cima da casa, decidiram quebrar o telhado e descer com seu amigo até onde Jesus estava. Deixa eu falar algo para você. Toda vez que você se dispuser no seu coração a buscar a Deus, obstáculos vão se levantar. Quando você fala assim, a partir da semana que vem eu vou para a igreja todo domingo e não vou faltar um domingo, vai começar a se levantar uma porção de barreira, sim ou não? Toda vez que alguém queria se aproximar de Jesus, algo acontecia para bloquear, para impedir, para atrapalhar. Então muitas pessoas estão ainda com a sua vida paralisada porque não conseguiram vencer esses obstáculos, não conseguiram romper com esses impedimentos. A vida cristã, ela tem seus desafios, tem suas lutas, sim ou não, meus irmãos?
tem seus obstáculos. E nós precisamos aprender a vencê-los. Amém, meus irmãos? Nós não podemos parar diante dessas situações. Existem alguns obstáculos que podem nos impedir de avançar. Existem alguns obstáculos que podem nos paralisar, que poderiam impedir aqueles homens de chegar até Jesus. Por exemplo, pessoas. Você acha que pessoas são obstáculos? Sim ou não? Pessoas podem ser obstáculos. Por exemplo, muitas vezes, você está na casa de Deus, está na presença de Deus, está buscando a Deus, está todo animado, todo feliz, está tudo indo tão bem. Estava envolvido, está buscando, de repente se decepciona com alguém. Se frustra com alguém. Se chateia com alguém. Isso pode paralisar, sim ou não? Porque entra a mágoa, entra o ressentimento, entra a falta de perdão, e a pessoa fala, não vou mais para a igreja, por causa de uma pessoa, por causa de alguém. Então pessoas podem ser obstáculos, que podem nos impedir, que podem nos atrapalhar, no sentido de, se a gente não souber lidar com isso, de chegar no ponto correspondente do nosso milagre. Então nunca deixe de buscar a Deus, de estar no culto, de estar na presença de Deus por causa de alguém. Nunca. Quem morreu por você na cruz não foi essa pessoa, foi Jesus. Quem sai da igreja por causa de alguém é porque não entrou por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. E todos nós vamos morar no céu, no mesmo céu. Amém, meus irmãos? Então não deixe ninguém te impedir de buscar o Senhor. Amém? Não vou lá porque eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Que isso? Nós temos que amar uns aos outros, temos que perdoar uns aos outros. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, irmão, te amo em Cristo Jesus. Pode contar comigo. Nós vamos chegar junto lá. Então pessoas podem ser obstáculos, mas a gente tem que vencer, superar isso, né? Circunstâncias também podem ser obstáculos, meus irmãos. Podem, circunstâncias, né? Tem muita gente que no primeiro desconforto, na primeira adversidade, ele para, porque tem gente que só fica bem quando tudo está bem. Tem gente que é assim, está tudo bem, ele está bem, alguma coisa sai do planejamento, ele para. Tem gente que chega aqui, vê o estacionamento cheio de carro e volta para casa. Como é que faz um negócio desse? Poxa vida, bota o carro na outra rua, deixa o carro no posto, dá um jeito. Aí perde um culto, perde a palavra, perde uma oração e fica uma semana vazia. É verdade ou não é? Qualquer adversidade a pessoa para. Tem gente que chega aqui e a igreja está cheia, não tem lugar para sentar, volta, fica em pé, fica na escada. Você imagina quanta gente estava ali para ouvir Jesus e ninguém voltou para casa, todo mundo estava ali cedendo a palavra de Deus. Talvez uma adversidade lá no seu trabalho, alguma coisa ruim aconteceu e aquilo te entristeceu. Não pare por causa disso. Nesse mundo tereis aflições, é verdade ou não é? Mas tem de bom ânimo, eu venci também. Não deixa de receber a palavra, não deixa de estar na comunhão por causa de uma adversidade. Uma outra questão também que pode ser um obstáculo para a pessoa buscar o Senhor são amigos. Amigos. Esse paralítico teve a sorte, a graça de Deus de ter amigos que apresentaram ele a Jesus, que levaram ele a Jesus. Mas nem todos os amigos são aqueles que levam as pessoas até Jesus. Tem amigos que afastam os outros de Jesus. Tem amigos que se aproximam de você para tirar você da igreja, para tirar você da comunhão com Deus, tirar você da comunhão dos seus pais. Então esses amigos também podem ser obstáculos. Por isso muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas. Por quê? Por conta de influência de amizade. Sim ou não? É possível ou não, meus irmãos? Tudo começa com uma amizade. Vai lá na prisão, na cadeia, para você ver. Quantos nomes de cristãos temos lá? Pedro, João, Tiago, tudo filho de pai crente. Por quê? Começou com uma amizade. E eu poderia falar de tantos outros obstáculos, pressões, que também são adversidades, dificuldade financeira, muitas vezes uma enfermidade.
tudo isso vai impedindo a pessoa de avançar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é mais do que vencedor. Você tem uma capacidade dada por Deus chamada resiliência. Tudo posso naquele que me fortalece, e porque Ele me fortalece, eu consigo vencer qualquer obstáculo, eu consigo suportar qualquer pressão, eu consigo suportar qualquer decepção, eu consigo suportar tudo, porque Ele me fortalece. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Pode parecer uma palavra simples, pode ser uma palavra, de certa forma, até sem muita dificuldade de compreensão, mas é para lembrar que a sua vida não pode parar por nada, que o que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande, e só para se você quiser, só para se você deixar, mas o Senhor é contigo, amém? Insista, avance, não é uma questão de você tentar, é uma questão de você decidir, porque quem diz que vai tentar, ele não consegue. Agora quem fala assim, eu vou conseguir, ele consegue. Você vai casar, por exemplo, com alguém, o pastor chega para você e fala assim: você aceita sua esposa como sua legítima esposa? Promete ser fiel a ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na bonança, na adversidade? Eu vou tentar. É assim que você responde? Eu vou tentar. Não, você fala sim, eu aceito, eu me comprometo, eu vou conseguir. Então tem coisas na vida que a gente não pode tentar, a gente tem que decidir. E fé é uma decisão, amém? Eu decido romper qualquer obstáculo na minha vida em nome de Jesus, nada vai me parar, aleluia. Você está diante de um obstáculo, você não está vendo como vai pular ele, você não está vendo como vai sair, você vai pedir a Deus para te colocar numa posição onde você consegue enxergar, porque a palavra diz em Jeremias capítulo 55, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, amém? Nossos pensamentos têm que ser igual aos pensamentos do Senhor. Talvez você está se enxergando no final da fila, mas Deus já está te vendo lá na frente da fila. Talvez você está se enxergando pequeno, mas Deus te enxerga grande. Talvez você está se enxergando como um fracassado, mas Deus te enxerga como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então quando você se enxerga como Deus enxerga, quando você vê da onde Deus vê, você vence qualquer obstáculo. Você topa qualquer parada e não para em qualquer topada. Quem conhece isso? Nem sei quem foi que falou isso, mas um dia eu ouvi, né? A gente topa qualquer parada e não para em qualquer topada. Como diz aquela, há uma pedra no meio do caminho, quem lembra? Ainda virou gramática, virou literatura, esquece isso. Mas assim, você vai vencer. Diga para essa pessoa que está falando assim: olha, você já venceu. Esse obstáculo que você está enfrentando, você já superou ele. Isso não veio para te parar, isso veio para mostrar que você pode suportar isso. Isso veio para mostrar que você é maior do que isso. Deus permitiu acontecer para te mostrar que você pode, que você tem um potencial que você nem imagina, mas você vai superar em nome de Jesus. Essa decepção, essa frustração, esse abandono, essa perda, essa tristeza, é tudo passageiro, tudo temporário. Você vai chegar no lugar certo, no lugar correspondente do seu milagre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então quebrar o telhado significa romper esses obstáculos. Segundo, quebrar telhado também significa respirar novos ares. Diga, quebrar telhado significa respirar novos ares. Ora, imagina aquela casa cheia de gente, uma sala com 30 pessoas, é muita gente ou não é? É muita gente. 50 pessoas, muita gente. Naquela época não tinha perfume, ou até tinha, mas não sei se era igual hoje. Não tinha ar-condicionado, não tinha tanta coisa que nós temos hoje. Imagina uma porção de pescador dentro, né, de uma sala, uma porção de pé de barro ali, cheiro de peixe. Peixe tem nhaca, né? Nhaca braba. Imagina que fedor que estava ali, que cheiro de gente. Mas ninguém estava preocupado com aquilo, eles queriam ouvir a palavra de Deus. E de repente abriram o telhado. Aí eu imagino o Senhor Jesus falando: até que enfim entrou um ar aqui dentro.
Até que enfim entrou um vento novo, novos ares. O Senhor deve ter falado isso, né? Talvez, eu penso. Muito bem, então abrir o telhado significa respirar novos ares, não é? Abrir o telhado fala de refrigério, fala de renovação, fala de ambiente ficar arejado, fala de trocar, não é? Gás, ou seja, trocar ar, não é? Ficou mais, o ar se renovou. Quando nós respiramos, por exemplo, nós inspiramos o que? Oxigênio e expiramos o que? Gás carbônico. Há o que? Uma renovação de ar, há um arejamento. Por isso que quando uma pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, o que ela tem que fazer? Respirar fundo, ó. Quanto mais a gente respira, mais oxigênio entra. E quanto mais oxigênio entra, mais a nossa mente fica oxigenada. Experimenta fazer isso. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes para você. Sim ou não? Já falei isso várias vezes. É porque eu pratico isso, de coração. Desde quando eu aprendi isso, eu pratico isso. Porque isso renova o oxigênio dentro da gente. Então, quando a gente fala de respirar novos ares, a gente está falando de duas coisas. Primeiro, renovar a nossa mente. Diga, renovar a mente. Amém? Ou seja, quando você vem a um culto como esse, a sua mente está sendo renovada. Você está respirando novos ares. Quando você participa de uma reunião com os irmãos numa célula, você está respirando novos ares. Quando você se expõe à palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, você está renovando pensamentos. Agora imagina uma pessoa que vive enchendo a cabeça de pensamentos tóxicos, de pensamentos ruins, de pensamentos de traição, de derrota, de pensamentos carnais, de pensamentos que levam sempre a pessoa a fazer coisas erradas. Ela vai ficar uma pessoa totalmente carregada, totalmente pesada, totalmente tóxica. Aí eu pergunto para você, onde você ouve palavras boas? Onde a sua mente é renovada? Onde você lembra das promessas de Deus, que renova esses pensamentos? Na casa de Deus, na comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas, porque elas pararam de se renovar, pararam de buscar, pararam de estar em ambientes para se encher da palavra. Olha, irmãos, eu sei que muitas pessoas só podem estar aqui domingo à noite, porque durante a semana, à noite, trabalham e estudam. Eu sei disso, mas eu vou falar para você, se você pode durante a semana buscar mais, se encher mais, seja num curso bíblico da nossa igreja, seja numa célula, seja em algum ambiente para se encher da palavra de Deus, se esforce para fazer isso. Se esforce para fazer isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Se você for ver a nossa semana, se você fizer uma conta, 2 horas que a gente passa aqui domingo à noite, comparado, faz a conta no celular, quanto que é aí? Pensa bem, você dorme 8 horas por dia, exemplo, né? 24 menos 8, dá quanto? 16. Pega 16 horas e multiplica no seu celular vezes 6, né? Considerando que domingo, vezes 7, vamos lá, pega aí, quanto é 16 vezes 7? Rapidinho, rapidinho. 112 horas. Então veja, de 112 horas, 2 horas é aqui ouvindo a palavra, na comunhão com os irmãos. E 110 horas é fazendo o quê? Trabalhando, estudando, fazendo as coisas do dia a dia. É muito pouco tempo, irmãos. Nós não podemos renovar nossa mente só num domingo desse. Nós temos que renovar a nossa mente diariamente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E nós temos que fazer isso na comunhão dos irmãos, junto com as pessoas. Jesus estava ali pregando a palavra para dezenas de pessoas. Ou seja,
a comunhão, aonde há comunhão, há renovação. Como eu sou renovado quando eu estou na comunhão com vocês, na comunhão com os nossos irmãos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quebrar o telhado significa respirar novos ares. Respirar novos ares significa estar no culto como esse, participar de uma célula, participar do estudo bíblico, estar em comunhão com os irmãos, para a nossa vida, avançar. Amém, meus irmãos? Respirar novos ares também significa ter novas ideias. Diga, ter novas ideias. Muitas vezes a nossa mente trava porque a gente não consegue enxergar novas possibilidades. Nós não conseguimos enxergar outra saída. Nós não conseguimos ver como vamos sair daquela situação. Mas quando a nossa mente é renovada e o Senhor vai nos dando ideias, nós vamos vendo novas alternativas. Quem está compreendendo? Então, quando você está aqui com a gente ouvindo a palavra, você sai daqui com novas ideias. Sim ou não? Você sai daqui com um novo pensamento. Você consegue enxergar a saída onde não tinha. Você consegue acalmar mais. Consegue ou não consegue? Você consegue ficar mais tranquilo? Sim ou não? Porque a palavra diz que o Senhor nos leva a águas tranquilas. E nessas águas tranquilas nós encontramos descanso. E quando nós descansamos, estamos com a mente renovada, nós encontramos novas ideias ou criatividade. Uma pessoa com uma mente cansada, ela não consegue pensar em nada. Ela não consegue ver solução para nada. Mas quando a gente renova a nossa mente em Deus, o Senhor mostra caminhos que nós não víamos antes. Aí nós conseguimos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Coloca a mão na sua mente assim, coloca a mão na sua cabeça. Fala, Senhor Jesus, me mostra o que eu não consigo ver. Me mostra um novo caminho, uma nova saída. Tira todo o bloqueio da minha mente. Renova a minha mente, Senhor, para que eu possa enxergar o caminho que o Senhor está preparando para sair desta situação, porque o Senhor está renovando agora a minha mente, os meus pensamentos, e eu recebo em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Novos ares, novos ares. Aí, finalmente, a gente quebra o telhado, a gente rompe os obstáculos, a gente consegue respirar novos ares. Em último lugar, o que acontece quando a gente rompe os obstáculos e respira novos ares? Nós chegamos no ponto correspondente. Diga, ponto correspondente. Todo o trabalho valeu a pena. Diga para o irmão que está ao seu lado, vai valer a pena. Vai valer a pena. Valeu a pena não se conformar com aquela paralisia. Valeu a pena toda a perseverança. Valeu a pena não ter desistido diante dos obstáculos. Valeu a pena ter acreditado que iria conseguir. Valeu a pena respirar novos ares. Valeu a pena quebrar o telhado. Você chegou no lugar correspondente. Deus vai te colocar nesse lugar, no lugar onde Ele está. Esse é o lugar do teu milagre. Esse é o lugar da restauração da sua casa. Esse é o lugar da sua cura. Esse é o lugar do avivamento para a sua vida que você tanto procura. Esse é o lugar onde você não precisa pegar atalhos. O lugar onde você não precisa dar um jeitinho. O lugar onde você não precisa se rebaixar para os outros. O lugar onde você não precisa abrir mão de princípios, de valores, para ter uma vitória. O lugar onde você não precisa, perder tempo andando em círculos e chegando a lugar nenhum. Porque quando nós não estamos no ponto correspondente, a gente gasta muita energia, muita força e tem pouquíssimo resultado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que está andando em círculos, está parando longe do propósito de Deus. Eu quero dizer para você que o seu milagre tem endereço certo, tem dia e tem hora marcada. E quando a promessa de Deus se cumprir, você vai estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Você vai ver o teu sonho realizado. Você vai ver o seu projeto saindo do papel. Porque no ponto correspondente significa o lugar onde somente os vencedores chegam.
onde aqueles que não pararam diante dos obstáculos, onde aqueles que buscaram renovar a sua mente com a palavra de Deus, aqueles que buscaram a comunhão, aqueles que estão na presença de Deus, aleluia. O vencedor é aquele que sempre faz aquilo que as pessoas não conseguem fazer. Você vai conseguir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. E aqui no versículo 5, olha o que diz aqui o versículo 5, coloca lá para mim, por favor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. No caso, o versículo 4 também vai dizer isso. Coloca o versículo 4. Isso. Espera aí, deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 9. 11, isso. Ok. Eu te mando, levanta, toma o teu leito. Não, versículo 5. Bota o versículo 5, Bruno. Pastor Bruno, por favor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão... Versículo 5, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, é interessante aqui. A fé é algo que todos nós temos, sim ou não? Mas a fé, ela também precisa ser vista. A Bíblia diz que Jesus viu a fé daquele homem. Ele viu a fé daquele homem. O que significa ver a fé? Significa que tudo que você faz, Deus está vendo. Ele vê quando você está saindo de casa, mesmo não tendo transporte para vir para o culto, mas você vem andando. Mesmo quando não tem dinheiro para pagar o transporte, mesmo quando não tem carona, mas Ele vê. Ele vê quando você chega cansado do trabalho, mas mesmo assim você vai para a sua cela. Ele vê quando você decide fazer algo para Ele, que talvez você não faria porque você estaria cansado. Ele está vendo. Ele está vendo o nosso esforço. Ele está vendo muitas vezes o nosso sacrifício, porque a fé, ela também precisa ser vista. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Ele vê que você realmente está buscando. Ele vê que você está orando. A palavra diz: quando você entrar no seu quarto, fecha a porta, que o Pai que te vê, não é o Pai que te ouve. Pastor, mas eu pensava que oração era para ouvir. Sim, Ele ouve, mas Ele quer ver você orando. Quando você entra no seu quarto e ajoelha na sua cama, Ele está vendo você orando. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Quando Ele olha para você, o que Ele vê? O que Ele vê? Ele vê uma pessoa que não está nem aí fora do Brasil? Ou Ele vê uma pessoa que está buscando? Hoje você está aqui buscando ao Senhor, sim ou não? Ele está vendo, e Ele vai curar você. Ele vai levar você a esse lugar correspondente, o lugar do teu milagre. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu vi a sua fé. Aí Ele diz no versículo seguinte, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu quero concluir dizendo: se essa paralisia na sua vida, talvez é por causa de um pecado, porque o pecado paralisa a vida da pessoa. Você sabia disso? Não? Lembra do paralítico da semana passada? Os seus pecados estão perdoados. Muitas vezes o pecado, uma tentação, uma fraqueza, paralisa a vida das pessoas. Não deixa essa pessoa caminhar. Eu quero dizer que Jesus vai libertar você desse pecado, vai libertar você desse vício, vai libertar você dessa fraqueza. Talvez você está paralisado por causa da culpa, de um pecado que você cometeu, e você se sente culpado, achando que Jesus não te ama, que Ele não quer te abençoar mais, que não tem mais promessa para a sua vida. Quando Ele fala assim: perdoados estão os seus pecados, Ele está dizendo: eu te liberto desse pecado, e eu te liberto dessa culpa, eu te liberto dessa condenação. Por que será que os dois casos de paralisia, Ele fala de pecado? Porque o pecado paralisa a vida da pessoa. Eu falei semana passada aqui, muitos crentes voltaram para o deserto,
Lembra do que eu falei semana passada? Deus disse para o povo assim: eu vou dar a terra prometida para vocês. Eles vão para lá, eles olham a terra, mas eles duvidam. Aí, porque eles duvidam, eles voltam para o deserto e ficam andando em círculos. Muitas pessoas estão no deserto porque olharam a promessa, mas duvidaram. Muitos casais que Deus prepara um para o outro, eles olham a promessa, mas não querem obedecer a Deus, não querem casar, não querem pegar o caminho mais longo, querem encurtar o caminho, querem se juntar sem casar, querem se juntar sem cumprir o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Qual é o resultado? Vai para o deserto, vai ficar rodando no deserto, vai ficar rodando em ciclos, está em pecado, é fornicação. Pecado paralisa a vida de qualquer pessoa. E quantos jovens estão com a vida paralisada por causa do pecado da fornicação? E quantos adultos também estão com a vida paralisada por conta, às vezes, do pecado da pornografia, o pecado da lascívia, o pecado da desobediência, o pecado da rebeldia. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Os dois casos de paralisia estão associados ao pecado. Mas Jesus está dizendo para você: eu vou libertar você desse pecado, eu vou libertar você desse vício, eu vou libertar você disso que te prende, e você vai viver a plenitude da promessa de Deus, e não vou deixar você viver debaixo dessa culpa, porque Ele fala: eu não te condeno, vai e não peques mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é sério ou não é, minha gente? Isso é muito sério. Mas no final de tudo, Ele está dizendo assim, olha o que Ele está dizendo, no final de tudo, Ele termina assim, no versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, e vai para onde? E vai para onde? Para a tua casa, e vai para a tua casa. Sabe o que Ele está ensinando aqui para a gente? Que essa paralisia, que alcançou muitas vezes a sua vida, tem paralisado a vida da sua família também. A vida dos seus filhos estão parados, porque a sua vida está parada. Entende o que eu estou dizendo? Mas quando Deus curar você dessa paralisia, toda a sua casa vai ser curada também. E você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não vou aceitar essa paralisia na minha vida, na minha casa, na minha família. Todos nós vamos viver esse novo tempo que Deus está preparando. Vou quebrar esse telhado lá em casa, vou reunir com os meus filhos, vou reunir com o meu cônjuge, vou reunir com a minha família, e nós vamos tomar um posicionamento. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Filho, filha, você é filho de Deus, você é servo de Deus, sabe? Você vai ministrar na vida da sua família, e você que é filho vai ministrar na vida dos seus pais também, porque essa paralisia é para você vencê-la, para ajudar outros a vencerem também. Você vai encontrar com pessoas que não estavam conseguindo orar, mas você vai falar para ela: eu também estava assim, mas agora deixa eu orar por você. Você vai orar também. Você vai encontrar com pessoas na sua casa que não estavam querendo vir para a igreja, mas você vai ministrar na vida dela e falar: vamos para a igreja também, porque eu estava assim também, mas agora eu estou indo para a igreja, vamos levar você comigo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos quebrar esse telhado, vamos romper com todos os obstáculos, vamos respirar novos ares, e vamos chegar no ponto correspondente do nosso milagre, porque o nosso milagre vai chegar, e é para toda a nossa casa, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor, fica de pé no seu lugar.